No último dia deste retiro, nós trataremos os dois últimos itens da nossa divisão deste retiro. Estão, aliás, bastante ligados, os senhores verão, no ocorrer da exposição. O primeiro deles é a chave da resistência e do recomeço. O espírito de fé. O espírito de fé é, portanto, o que deve dar deve ser algo que deve justamente nos animar nesta fase em que estamos agora, que é uma resistência, mas que ao mesmo tempo é um recomeço. E por que eu digo resistência e recomeço? Nós resistimos às novidades tendentes a desnaturar a resistência à tradição católica. Mas ao mesmo tempo nós devemos estar cientes que nós não podemos ficar só em algo passivo, resistindo, mas nós devemos tomar iniciativas. Essas iniciativas que consistem simplesmente em continuar o catolicismo em nós. Não basta ficar dizendo, não está bom o que estão fazendo na fraternidade, não está bom esse pronunciamento do superior ou de um da direção, ou não está bom o rumo que está tomando, o de si, e assim por diante. Tudo isso é bom, mas não é suficiente. Porque eles vão continuar assim. Provavelmente, fora um milagre, dificilmente vai mudar. Já há muito tempo, já está, como diz o povo, calejado. Eles não vão mudar. Para o lado que a árvore se inclina, ela vai cair. É pouco provável. Né? Então, não somos nós, que aliás somos a parte mais fraca, a parte menor, que vai falar alguma coisa e vão convencer. Até no começo, houve quem pensou isso, mas o que é que o Padre Jair, por exemplo, escreveu uma carta para Dom Felé. Ficando, olha, não faço isso. Outros tomaram a iniciativa disso. Tem que? Nada. Ele só recuou um tanto quando ele viu que, talvez realmente a resistência está um tanto, né? Então eu vou recuar um pouco, mas depois ele avança, depois ele volta. E esse processo continua, talvez até em uma comunada com Roma, que agora tem uma notícia que foi dita aí que o Lombardi, né, disse que desmentiu o tal do ultimato, não, isso aí. Quer dizer, apertou, depois afrouxa. Fica esse processo. Aqui no artigo que eu descrevia isso um pouco, mais ou menos, esse processo, né? A manobra, que pode durar. Não tem um dia para terminar. Esse dia para terminar, talvez até esse ultimato, atiçou a gente sabe de informações que atiçou mais a resistência, então eles afrouxaram de novo, parece. Doravante, uns e outros trabalharão pela unidade. Diz aí, o que importa é a unidade. Se vai fazer acordo, não fez acordo, né? Então, se está tendo algumas coisas erradas dentro, isso não é o essencial, né? É a linguagem do bispo de Camaçari lá. Não, o essencial é a unidade. Pronto. Doravante, uns e outros trabalharão pela unidade, reforçando assim necessariamente a autoridade que não se retratou propriamente de nada. Depois do capítulo, todos trabalham pela unidade, porque finalmente foi conseguida a unidade. A Dona Galareta se rejubilou disso. Né? Conseguiu. Já pensou se a coisa quebrasse, se houvesse divisão, seria até ridículo e tal. E agora todo mundo vai trabalhar por isso. Quem vai conduzir o trabalho? A autoridade, claro. É normal. E a autoridade é a mesma que trabalhou para dividir. Que trabalhou para desnaturar a fraternidade. Que foi responsável pelas ações camufladas, tendentes a um acordo. Então, todo esse trabalho para a unidade reforçará a autoridade, claro. A autoridade dirigirá esse trabalho e os que se uniram
se unirão sob a égide da autoridade, claro. Reforçando assim necessariamente a autoridade, que não se retratou propriamente de nada. Esta autoridade, segundo toda a probabilidade, saberá tirar proveito dos resultados do capítulo, com movimentos calculados e alternados de recuo tático para retomar credibilidade, seguidos de uma nova ofensiva formadora de opinião. Vai e volta, vai e volta. Os que consentirem neste enquadramento serão cada vez mais tolhidos dentro dos limites das novas diretivas e do controle da autoridade, enquanto que a verdadeira resistência terá suas posições metodicamente rejeitadas como tese ultrapassada. Então a tese do acordo só com conversão de Roma já é, em grande parte, ultrapassada. Que era a tese, que era justamente a solução, a posição a que chegou Dom Marcel Lefebvre. Já é considerada uma coisa, não. Ultrapassada. Porque o capítulo já decidiu as condições. Condições muito duras. Os que querem, os que não querem acordo, querem permanecer no combate, mas estão sob autoridade, obedecendo, porque vai ser desobediente. Então, eles aderem a isso, que foi o capítulo que decidiu essas condições de um acordo. Que não supõe a conversão de Roma, como o próprio Dom Galareta disse. Mas são condições duras, enquanto os outros interpretam de uma maneira mais mole. Dom Galareta tende a falar que as condições, aquelas sine qua non, realmente não foi perfeito, mas tenta interpretar que muitas delas serão também sine qua non, as desejáveis. Enquanto que os outros, Simile Berger, Frugger, tendem a falar só das 3 condições obrigatórias. As sine qua non, tendem a falar só das condições necessárias, sine qua non. Enquanto que as desejáveis eles nem falam praticamente. E são até mais coerentes. Se é desejável, Roma pode simplesmente descartar. Deixa para depois. Tá? E fica assim. A divisão, a oposição, entre aspas, fica resolvida nesse ponto aqui. A oposição controlada. Enquanto que a verdadeira resistência está marginalizada. Não, isso aí já está ultrapassado. Que isso? Conversão doutrinária, conversão de Roma. Fica marginalizada. E os marginalizados sempre têm dificuldade de conseguir adeptos. Porque sempre há aquela tendência de achar que é um radical, que é um exagerado, algo assim. Então, os que consentirem neste enquadramento serão cada vez mais tolhidos dentro dos limites das novas diretivas e do controle da autoridade, enquanto que a verdadeira resistência terá suas posições metodicamente rejeitadas como tese ultrapassada. E suas ações, as nossas ações, tomarão aparência subversiva aos olhos de muitos. Porque aparentemente contrárias ao princípio da autoridade. Porque essas ações serão tomadas contra a autoridade, era essa. Vai ter que se resistir à autoridade. Mas elas serão interpretadas como indo de encontro ao princípio da autoridade. Vocês são desobedientes, vocês são rebeldes. Mutatis mutandis, não foi assim que ocorreu no período pós-Vaticano II? É isso. Mutatis mutandis, mas foi em muito maior escala, mas foi isso. E não nos esqueçamos, o objetivo de Satanás e dos seus servos não é o acordo como tal. O objetivo é corroer, destruir a resistência à tradição católica. É este o objetivo. O acordo é só um meio privilegiado, é verdade. Sem dúvida, com o acordo a coisa está na mão. Mas não quer dizer que seja o único meio. A tradição pode ser muito bem destruída progressivamente por pela ambiguidade e pela traição das autoridades. Pode ser. Sem necessariamente um acordo. É exatamente isso que está ocorrendo.
Então não adianta dizer não houve acordo, porque entre as alternativas extremas do acordo, da morte, que seria no caso o acordo, digamos assim, e a salvação, que seria a volta aos princípios de resistência antigos, houve o acontecimento real, que foi o quê? O compromisso. E esse compromisso foi a ferida na tradição católica, e essa ferida ainda sangra. Está matando o organismo. E justamente esse compromisso foi um golpe pesado nos que resistiam antes, porque como eles tendem a ser cada vez mais marginalizados, quanto mais o tempo passa, pior. Já se passaram mais de 6 meses desde o capítulo. A resistência só tende a diminuir. O próprio Padre Pfeiffer falava que, logo no começo, muitos telefonavam para ele. Quando ele tomou a bandeira, muitos telefonavam. Hoje, já menos. Já não todos telefonam. Se acomodam. Inclusive porque a direção toma algumas medidas, às vezes. Alguns que falaram, uns foram punidos, outros não. Se não falaram tão alto, eles depois, não, pode deixar. Calcula que, se for dar uma repreensão, pode ser que aquele reaja, toma uma resolução mais firme. Mas se ele deixa para lá, ele vai se acomodar. Às vezes pode dar um pedidinho de desculpa, né? Falou um pouco mais alto, pede desculpa, pronto. Não tem problema. Bota a mão na cabeça dele e pronto, ele acomoda e volta a dormir no bercinho dele. E assim continuam as coisas. Então, eu fiz um pequeno comentário a respeito da declaração do padre de Dom Tomás, né, que foi a resolução daquela reunião de padres que nós tivemos. Então, eu dizia o seguinte, que essa declaração não é uma estratégia de guerra contra a fraternidade. Não é isso. Mas nem tampouco não é um compromisso para salvá-la. Ao menos prioritariamente. Claro que nós desejamos. Ninguém quer que destrua a fraternidade, olha essa. Nós aqui, há pouco tempo atrás, eu mesmo, nossa comunidade, a minha comunidade lá na Bahia, em 2010 nós recebemos Dom Velé. Está ainda lá, eu acho que ainda está as fotos lá no site. Foi recebido muito bem, todas as honras. E nós estamos muito, muito alegres inclusive, até engolimos algumas, da palestra dele, algumas coisas que hoje a gente percebe que não estavam lá tão boas, mas na hora, naquele ambiente, e ele sabe realmente, ele é muito esperto, soube dosar a coisa, percebeu que o nosso ambiente não era lá dos ambientes de acordistas, né? Então ele dosou bem as coisas. Então, e foi muito bem recebido. Não tínhamos nenhuma disposição para ir contra. Então, é claro que nós desejamos salvar a fraternidade, mas esse não é o objetivo principal. A declaração é a declaração de princípios daqueles que querem simplesmente permanecer e transmitir o catolicismo. Mas nada. O principal é a igreja, essa. Não é nem sequer a ordem dos beneditinos, ou a fraternidade de São Pio X, ou os capuchinhos, ou a família Beata Maria Virgem. Não é o principal, ainda que seja muito importante. O principal é a igreja. Então chega um ponto que você tem que, se a coisa força demais, você tem que tomar as iniciativas. E é por isso que eu chamo de recomeço, porque não é só nós ficarmos aqui resistindo, mais ou menos falando, não, mas a gente tem que fazer as coisas. Temos que ter padres. E temos um bispo, graças a Deus, como dissemos ontem, o sinal da providência. Então podemos ser padres. Então vai ficar parado, esperar a Econe, quem sabe aqueles professores se convencem, quem sabe lá em La Reia eles vão, enfim, se manifestar, ou vai ter alguma coisa, sei lá, e fica esperando o tempo passando. Não, meu amigo, vamos formar os padres, vamos formar os candidatos ao sacerdócio. Não foi isso que eles fizeram na década de 70? Vamos fazer agora. Vamos fazer as nossas escolas. 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 Vamos fazer as no
padre por aí dizendo, defendendo o Vaticano II da fraternidade. O padre faz, fica disse isso. Pesado. Já tem professor aí de colégio aí da fraternidade que já está louvando tanto já Vaticano II, isso, aquilo, fazendo certas diminuições da doutrina, isso, aquilo, se adaptando, já entrando nesse espírito de se conciliar. Então, vamos trabalhar com as escolas. Conseguir mais alunos para a escola, São Bento, Santa Escolástica. Nos movimentar, trabalhar. Fazer a nossa tarefa de acordo com a nossa vocação. E isso é uma espécie de recomeço, porque somos poucos. Porque estamos ainda mais isolados. Nós estamos num isolamento do isolamento. Porque a fraternidade, mesmo com o seu tamanho, o seu prestígio, ainda é considerado algo isolado. Os modernistas não gostam dela, não. O Müller não gosta dela, não. O De Noia ainda faz uma carinha bonita, mas o Müller detesta. Né? Então, são isolados. Então, nós estamos num isolamento dentro do isolamento. Mas, justamente, não nos perturbemos. Porque, justamente, num momento desse, de grande dificuldade, é que o espírito de fé adquire toda a sua importância, uma importância crucial neste momento. O senhor sabe que a fé, no sentido amplo da palavra, existe uma fé sobrenatural e uma fé natural. Se diz, por exemplo, que certas ciências, ciências que não podem nem ser chamadas propriamente ciência, mas certos conhecimentos são conhecimentos de fé natural. O exemplo mais típico desses é a história. História que eu aconselho a estudar, porque você se põe em contato, a boa história, claro, porque você se põe em contato com a verdadeira realidade e porque é uma grande defesa contra os inimigos da igreja. São Pio X aconselhava, em particular, o estudo da história da igreja. Porque, justamente, alguém pode dizer, não, mas a filosofia e a teologia são mais importantes, sem dúvida. Mas a história atinge mais o povo, em particular. O povo não vai ficar discutindo teologia e filosofia. Quando você começa a dar um argumento desse, ele começa a ficar meio assim. Mas se você disser que a Inquisição queimou gente, não sei o que, aí ele fica, mesmo, queimou gente, porque olha, ele imagina logo aqui, aí aquilo atinge. Entende? E os inimigos da igreja, pode ver, eles não discutem teologia e filosofia. Aquela filosofia idiota lá da maçonaria, ele vai discutir. Ele bota por iniciado dissolver a cabeça dele, né? Naquele processo de iniciação, né? Mas ele não vai ficar ensinando essa filosofia, sobretudo para o povo. Mas a história não, eles trabalham com isso. Eles trabalham muito com isso. E por isso São Pio X me dizia, aconselhava-se estudar história de geral, história eclesiástica também. Muito aconselhável. Então é bom estudar história mesmo porque ajuda a ficar mais em contato com o real, sobretudo se você tem gosto, porque tem gente que tem gosto por isso, gosta de ler, então se apaixona por literatura, meu Deus. Eu não tenho nada contra a literatura, reconheço que há obras interessantes, de valor, né? Mas se você não tem muito tempo, dê a sua preferência à história, porque ali é realidade. Nenhuma imaginação pode superar a realidade. Leia bons livros de história, procure autores que foram aprovados, autores até modernos, atuais, que se voltaram contra as mentiras que se espalham aí, porque é uma mentirada que não tem mais tamanho. Não tem mais tamanho, que se mente na história. Eu imagino hoje, porque justamente a tendência é achar que antigamente a história é difícil de estudar por causa da falta de documentos. A gente sabe isso, é difícil. Quanto mais recua, mais difícil você estudar.
Mas a história hoje não, com essa abundância de documentos, tudo fácil. Não, vai ser muito mais difícil. Porque hoje a quantidade imensa de documentos e eles são falseados. A falsidade está aí misturada de uma maneira científica com o certo. Já, por que tanta dificuldade, por exemplo, para estudar a Segunda Guerra Mundial? É pouco tempo. Ainda tem tanque aí nos lixos lá na França, quando eu passava, tinha tanque americano. Olha lá o tanque americano passava. Porque teve guerra lá, né? Perto caiu uma bomba em cima da igreja lá de Avril, na guerra. O americano e o alemão em tudo quanto é lugar jogavam uma bomba. Aí caiu jogar uma bomba. Não tinha alemão nenhum lá, né? Eles jogavam bomba na parada. Então, havia organismos secretos. Você sabe que a Inglaterra tinha um e certamente os outros também tinham, encarregados de fraudar documentos. Cientificamente. Já na década de 40 esse pessoal não era qualquer boboca. Fazia uma coisa muito bem feita. Então, fraudavam documentos. Fraudavam e publicavam. Então você vai pegar o historiador, como é que vai distinguir isso? Difícil, meu amigo. A história fica muito pior. Isso explica muita coisa por aí. Muita gente que chega, tal tese, aplica o documento aqui. Você tem outro documento, não, mas qual é o verdadeiro, qual é o falso aí? Às vezes se consegue. Já ouviram falar do famoso Diário de Anne Frank? Diário de Anne Frank. Sério, hoje está mais esquecido. É uma menina judia que foi para... Parece que ela morreu de tifo em Bergen-Belsen, num campo de concentração, e ela ficou escondida durante algum tempo na Holanda. Então ela escreveu um diário, dizem. Escreveu o seu diário, está contando as perseguições dos nazistas, aquela coisa aí, uma coisa horrível, se tornou um clássico que vendeu milhões de cópias. Até o dia que um chegou e disse, será que esse diário é verdadeiro? Coisa horrível, todo mundo caiu em cima dele. Aí como é que se distingue? Bom, descobriram que a maior parte do diário é escrito com caneta esferográfica, que só passou a ser comercializada nos anos 50. A guerra terminou em 45, aí pegaram. Está entendendo? Mas nem sempre é muito fácil. Nem sempre é muito fácil. Há outras coisas que é mais difícil. Então a história se baseia na fé, mas a fé natural, claro. Fé natural. Que às vezes chega a um grau de evidência. E por isso, em matéria de história, você pode dar... quando a coisa é muito clara, você chega a conclusões que não tem por que você fazer uma lei para ir contra quem disser uma coisa errada. Então, por exemplo, se alguém chegar e fazer uma tese, escrever um livro, Dom Pedro II nunca existiu. Dom Pedro II nunca existiu. Pego lá, faço um livro, daquele. Tem jeito para isso. Escreve um livro assim, contando tudo quanto é coisa, dentro da cabeça dele. Basta você pegar alguns historiadores, a gente vai lá está aqui perto, Petrópolis, ver os documentos, tudo, a gente junta. Você está dizendo, não, maluquice, que negócio é esse? Não tem como. Os documentos estão aqui. Você dá fé àqueles documentos, mas eles são tão abundantes que você não pode negar isso, razoavelmente. Porque são muito claros. Fotos, cartas, tudo isso. Tá? Dom Pedro II existiu e foi imperador do Brasil no século XIX. Você viu Dom Pedro? Eu não vi. Ninguém viu. Mas ele existiu. Está aqui para você. Você dá fé aos documentos. É uma fé natural. Uma fé natural. A fé faz parte da nossa vida, a fé natural. A gente está sempre dando fé às coisas. Sempre. Mas muito acima desta fé natural existe a fé sobrenatural. A fé sobrenatural. E essa virtude da fé, ela é uma virtude diferente das outras. A fé não é uma virtude como as outras. Ela tem algo que a distingue de todas as outras virtudes, tanto teologais quanto cardeais. O papel geral da fé na vida cristã. A fé é um assentimento intelectual a verdades ensinadas
por causa da autoridade de Deus, que não pode se enganar nem nos enganar. É um assentimento, não é um sentimento, como dizem os modernistas. A fé é um assentimento intelectual. Portanto, ela deve ter uma influência sobre todos os atos de virtude que preparam o pecador à justificação e o justo à recompensa eterna. Afinal de contas, a crença natural ou sobrenatural não é a base da ação. Você só age quando você acredita em alguma coisa. Se você não acredita em nada, você não age para nada. Você, para agir uma coisa, tem que ter uma crença, mesmo naturalmente. Então, quando se propõe aí, o pessoal está pensando, dizer aí que estão pensando em fazer uma indústria, pequena indústria artesanal de cerveja aqui no mosteiro. Faz, não faz, está a discussão. Então, há sempre algo de incerto. Vai dar certo, não vai dar, há perspectivas boas, é natural. Não está feito nada. Então, o investimento dá isso, aquilo, vai. Como é que vai ser a influência na vida do mosteiro? Tudo isso é matéria para discutir, os monges vão discutir aí, certamente. Então, há algo de fé nisso. Se você quer fazer isso, você tem que botar uma certa fé nisso. Então, vamos fazer, ver se isso vai ajudar a vida do mosteiro. Há sempre uma fé, pode se enganar, mas a gente tem que haver. Se você não tiver essa fé, no caso se decidirem fazer, você tem que ter essa crença. Não, já decidiu, fez uma reunião, a maioria achou isso, aquilo, decidiu o que vai fazer, mesmo os que estão meio assim, será que vai dar? Eles têm que botar fé, vamos enfrentar. Não pode haver uma comunidade, não só para isso, estou dando um exemplo, mas para qualquer coisa. Se faz uma decisão em comunidade, se decidiu, se discutiu. Se decidiu, vamos fazer assim. Os que estavam contra, os que estavam meio na dúvida, bom, a gente vai, eu não vou ficar agora só, tá vendo aí? Eu disse, que não ia dar certo. Tem um filme animado muito antigo que tinha uma hiena que falava isso, eu te disse. Não vai fazer esse papel, pelo amor de Deus. Você dá a sua opinião, mas depois que você decidiu, você entra e trabalha como os outros, e até mais do que os outros. Se não der certo, paciência. Nosso Senhor abençoa. Abençoa o seu esforço. Paciência, religioso. Então, você tem que botar fé ali. Se você não ter fé naquilo ali, você não vai agir, você vai ficar sempre fazendo corpo mole. Ó, fulano, tá dentro. Isso vai dar nada. Isso não é papel de religioso. Antes, tudo bem, você pode dar suas opiniões, discutir e tal. Mas depois, decidiu, somos uma comunidade. Vamos enfrentar. Então, a crença está na base de toda ação. Além disso, a inteligência dirige a vontade. Uma vontade sem inteligência é uma vontade cega. Ela não se orienta para nada. Porque a vontade, ela está na esfera do impulso, do ir para algo. Mas esse algo é indicado pela inteligência. A dinâmica da inteligência é contrária, quer dizer, é algo que vem para ela, porque o intelecto recebe dos sentidos. A vontade, ela vai para o objeto. E daí a importância fundamental da vontade na vida humana, sobretudo nessa vida aqui embaixo. Porque lá em cima, o principal vai ser a inteligência. Porque a visão beatífica vai ser o quê? Nosso show, que vai nos iluminar nossa inteligência. Nós seremos mais passivos do que ativos. Nesse sentido. Mas aqui nós temos que ser mais ativos do que passivos. No sentido de que nós temos que querer. Temos que agir. Não adianta eu estou vendo tudo. Aí, muita gente às vezes fica com dúvidas, porque fulano de tal grande personalidade da tradição está lá, paralisado. Justamente, isso pode entrar. Ele está mais na inteligência do que na vontade. Ele está recebendo, vendo tudo, mas na hora de ir para o objeto, agir para tomar as medidas, aí aquilo para. Não vai tanto. A vontade é muito importante. No entanto, a vontade exige a orientação da virtude luz, que é a fé
Ou no caso da vida espiritual, é a fé, porque ela mostra o objetivo, o algo para o qual a vontade tem que tender. E no caso da vida natural, também. A vontade, se ela tem a vontade de fazer algo, você tem que ter o objetivo é mostrado pela inteligência. Ela mostra o objetivo e a partir daí você tem que ter vontade. Você tem que agir. Daí porque se diz que a prudência pode se tornar facilmente pusilanimidade. Quer dizer, você julgou, você distinguiu, etc. Pronto. É isso que eu devo fazer, provavelmente. Mas será que é isso mesmo? Aí fica. Não, julgue de novo. É isso aqui que eu tenho que fazer. Então, o melhor é isso aqui. Tá. Será que é isso mesmo? Não faz. Você está virando fraco. A vontade está faltando. A vontade está faltando. Então, a inteligência dirige a vontade e a convicção não é por acaso necessária continuamente para a força do caráter e para o bom emprego da vida. A fé, portanto, não tem somente uma relação de diferença em relação à esperança e à caridade, etc., as outras virtudes, mas ela tem sobre elas uma relação de influência. A fé influencia todas as virtudes. E essa é o que São Paulo indica, né? O justo vive da fé. O justo, ou seja, aquele que tem as virtudes, né? Na Escritura, justo se refere a isso. José, o justo, a Escritura, São Lucas faz questão de dizer isso, né? José que foi preterido a Matias na escolha dos apóstolos. Né? Se fez o sorteio, o Espírito Santo indicou Matias. Mas não quer dizer que José fosse um homem. Não prestasse, não. Eles chamam José, que era o justo, uma pessoa de virtude. E que está no martirológio também da igreja. Né? José, o justo. Coitado, ele não... O Espírito Santo não quis, né? Ele não teve sorte, quer dizer, o Espírito Santo não quis. Mas não quer dizer que ele não fosse uma pessoa de valor. Tá? Você não vai ser apóstolo, tá bom, mas você vai também. Tem um grande papel na igreja primitiva. José, o justo. O justo aí, justamente, o que tem virtudes. As virtudes. Então, o justo vive de quê? Da fé. É essa influência da fé que nós podemos chamar de espírito de fé. Esse espírito de fé que é uma maneira de julgar todas as coisas do ponto de vista superior da fé. Pertence-lhe também sentir, amar, simpatizar, querer, agir, seguindo as inspirações da fé. Quer dizer, logo no começo, os espíritos de fé agem justamente no nosso julgamento. Nós sabemos o que nós cremos e de acordo com o que nós cremos, nós devemos julgar as coisas. Mas depois que esse espírito de fé vai, por assim dizer, nos invadindo, na medida em que nós vamos vivendo dessa fé, ela vai inspirando tudo. Tudo. Inclusive até a sensibilidade, o querer, isso, aquilo, vai sendo invadido progressivamente por esse espírito de fé. Porque espírito aí não é o sentido próprio, é o sentido derivado. Quer dizer, uma disposição íntima. Às vezes a gente diz, fulano tem um mau espírito. Não é que o demônio está em cima dele, não. Mas é que o mau espírito é o sujeito que tem uma má disposição. Às vezes tem pessoas que gostam de duvidar de tudo. Eu falei um pouco ontem, né? Que ele sempre fica deixando para ele avançar na virtude para depois, porque ele sempre tem uma dúvida. Eu tenho uma dúvida, você explica, depois vem de novo uma coisa. Às vezes você fica sem... O sujeito é inteligente, ele consegue uma coisa assim, fazer você, rapaz, essa aí eu não esperava não, essa aí tem que consultar. Né? Aí toda hora vem com aquilo, é um mau espírito. Independente se o chifrudo está lá ou não está, ele tem uma disposição de temperamento ou de hábito, seja lá o que for, que complica o mau espírito. Então, o espírito de fé é uma disposição, essa, muito boa, em que a fé vai invadindo a pessoa e não só orientando os julgamentos, mas influenciando na sensibilidade, no querer, etc.
há pessoas que têm isso de uma maneira, santos, né, que têm isso de uma maneira muito especial. Há um exemplo, que talvez alguns conheçam, de São Clemente Maria Hofbauer, quando ele era estudante, seminarista, né? Não era padre ainda. Havia um professor que era considerado, isso aquilo, inteligente, isso aquilo, mas que ele, não sei, ele sentia antipatia daquele professor, não sei, ele não gostava muito. Uma pessoa de Deus, o Clemente Maria Hofbauer, acatava as aulas, mas havia alguma coisa que ele não gostava, ele não sabia explicar aquilo. E tempos depois, aquele professor acabou se tornando um heterodoxo, um homem de doutrinas. E já estava ali incubado, né? Coisa, mas não estava claro. Mas Clemente Maria, que no entanto era aluno, não tinha preparo para perceber, mas ele sentia aquilo, ele reagia aquilo, alguma coisa. Isso às vezes a gente vê nas crianças. Uma criança que teve hoje mais difícil, porque as crianças são desviadas rapidamente, né? Basta pegar a telinha, botar na frente dela, o joguinho, e pronto. Triste, muito triste. Mas antes, naquela vida mais de fé, havia exemplos curiosos, né? Como eu já dei, acho que já falei a vocês, o próprio Padre Jair, quando era menino, ele conta isso. Ele era garoto e ele estava de férias lá no interior da Bahia, e havia lá, ambiente interior, cidade pequena, todo mundo se conhece. Havia uma senhora lá meio complicada, meio espírita, não sei o que, as ideias dele. Aí, lá conversando com, acho que era a tia dele, sei lá. Aí, chegou pro menino, o Jair, na época tinha, acho que era 10 anos, 11, sei lá. Aí ficou falando de espiritismo, o menino. Aí dizendo aquela velha história de espírita, de que o João Batista era Elias que veio de novo, quer dizer, o João Batista então era a reencarnação de Elias, aquela história idiota, né? E o menino ficou ouvindo assim, não tinha resposta, menino de 10 anos, 11 anos. Mas o que é que ele respondeu? Eu não sei, mas a resposta existe. Espírito de fé. Ele não sabia, claro, mas ele tinha fé, porque ele tinha recebido a fé dos pais, ele praticava, rezava, então respondeu dessa maneira. E tempos depois, ele estudando no seminário, estudou Sagrada Escritura, ele viu a resposta. Então ele pensou, coitada de Dona Fulana, se eu pudesse ir lá de novo para falar, aqui, ó, já te prometendo, anos depois. Ele viu a resposta que se explica a respeito dessa passagem da Sagrada Escritura, que é uma tolice você achar espiritismo na Sagrada Escritura, meu Deus do céu. Por acaso, Nosso Senhor nunca falou de inferno na Sagrada Escritura, de cima, no começo da fila. Nosso Senhor fala disso, das coisas. Quer dizer, idiotice, né? Que só um maçom como Allan Kardec para inventar aquelas idiotices. Mas, justamente, o menino não tinha condição de responder, claro, mas o espírito de fé, a fé agia ali. A fé tinha mais livre caminho, porque ela não encontrava tanto obstáculo nos meninos daquela época, nos garotos, meninas, etc. E a gente vê, as pessoas mais velhas elas tinham uma fé mais arraigada, que fazia com que ele reagisse a coisas mesmo sem compreender, entender na hora. Ora essa. Ninguém sabe tudo, ainda mais as pessoas mais jovens. Então não é necessário você, quando não entender uma coisa, você logo. Uma objeção não derruba um princípio. A objeção você tem que ver depois, mas aquilo não derruba o princípio que você assumiu, aquelas coisas. A fé católica tem provas suficientes, pronto, bastou isso. Agora, uma objeção que você não sabe, parece. E eles usam isso hoje cientificamente. Basta ver esses programas de televisão aí. Cada hora tem uma objeçãozinha, uma coisinha. É para desarrumar a sua cabeça. Só isso. Não assista. Então, o espírito de fé leva até a pessoa se distanciar dessas coisas. Não quero saber disso. Tá bom. Não presta. Eu não sei a resposta, mas ela existe. Então pronto. Porque você tem a fé. A fé inspira aquilo. Nós podemos ver já uma ilustração nisso também na teologia. Teologia justamente que fides qualis intellectum, a fé que procura entender, quer dizer, que procura não compreender tudo, é claro, mas justificar racionalmente aquilo, ter uma compreensão maior até onde se pode, né, se puder, a partir dos
dos artigos de fé, que são os princípios da ciência sacra, da teologia. Então, a teologia, ela recebe princípios que não são evidentes por si mesmos. Não são evidentes. A Santíssima Trindade. Não é evidente, claro. É um ensinamento divino. Se nós compararmos a teologia com a mais alta das ciências naturais, que é a filosofia, naturais no sentido da razão natural, né? O que se constata? A filosofia parte de princípios que são evidentes. Um ser não pode ser ou não ser ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto. Princípio de não contradição. Um dos princípios básicos que a filosofia, em particular a metafísica, toma para desenvolver seus raciocínios. Esse princípio é evidente. Você não pode negar isso. Se alguém chegar e negar, Aristóteles já dizia, com negantibus principiis non disputantur. Não se disputa com alguém que nega os princípios. Então eu quero começar um raciocínio filosófico e digo, esse livro não pode ser e não ser ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto. Ou ele é ou ele não é. Se ele é, está aqui, acabou. E alguém chega e diz, não é. Eu não posso discutir com ele. Mas você também não pode raciocinar. Você que está negando isso. Você está negando sua própria razão, sua própria inteligência. Eu não posso discutir com você, você está dizendo uma maluquice. E como dizia o próprio Aristóteles, nem tudo que pode ser dito pode ser pensado. Uma fina ironia. Você não pode pensar isso. Você pode dizer da boca para fora. Eu não vou discutir com você e perder meu tempo. Simples. Porque o princípio é evidente. A filosofia tem princípios evidentes. Então você vê aqui, a filosofia tem uma solidez impressionante. Impressionante. No entanto, o que São Tomás de Aquino diz? A filosofia é a serva da teologia. Mas como é que é a serva? Se os princípios da teologia não são evidentes. A teologia se baseia na autoridade. Enquanto que a filosofia se baseia na evidência. Ora, o saber que vem da autoridade, em si mesmo, é inferior ao saber que vem da evidência. Se um historiador muito conceituado, que eu confio nele, etc., diz que o Duque de Caxias lutou na Guerra do Paraguai, foi general até o último ano da Guerra do Paraguai, por exemplo. Então, mesmo que eu não tenha estudado muito a Guerra do Paraguai, eu sei que foi mais ou menos que o Brasil ganhou, que foi isso, que foi aquilo. Né? Caxias estava lá. Tem uns aí, não sabem nem quem é Caxias. Disseram que há algum tempo atrás fizeram uns humoristas por aí, né? O grau de cultura do brasileiro atual. Chega, quem vai ser o próximo ministro da Educação? Tá? Ele foi fazendo entrevista. Aí chegou para um, o que é que você acha de Rui Barbosa para ministro da Educação? Aí eu disse, eu acho muito bom. Tá? Às vezes não sabe nem quem é mais Caxias. Mas, bom, então, se você não sabe muita coisa da Guerra do Paraguai, você não sabe se Caxias. Mas se o historiador disse, não, Caxias participou da Guerra do Paraguai até o último ano. Ele foi, inclusive, o chefe das tropas. Até quase o final, quando ele foi substituído pelo francês Conde d'Eu, que levou a guerra até o seu fim, que realmente levou a vitória completa, porque dizem que Caxias, que era maçom, não queria levar a guerra, queria prolongar a guerra porque estava dando muito dinheiro para o pessoal que financiava as armas, né? E que queria desestabilizar a região. Conde d'Eu, que não era maçom, chegou lá e por isso Conde d'Eu falam mal dele aí e tal, fez crueldade, não sei o que, porque ele realmente resolveu. Foi lá e ganhou. Porque praticamente era só o Brasil e o Paraguai que estavam na guerra. O Uruguai pulou fora o primeiro, que era mais fraquinho. A Argentina nunca lutou direito. Saiu depois. Quem lutou até o final foi o Brasil. Né? Então, tá aí. Então, se alguém diz, ele fala isso, eu posso confiar nele. É um homem que estudou, é um homem culto, não quer me enganar em nada, eu posso confiar. Mas se alguém diz mas se eu vejo, aí é diferente. Que um círculo não pode ser quadrado, que um ser, portanto, não pode ser e não ser ao mesmo tempo, sob o mesmo ponto de vista. Se eu digo que esse objeto material existe aqui na minha frente
E daí eu passo para tirar outros raciocínios, mas eu parti disso aqui, a existência de um objeto material. Então eu passo a investigar um objeto inanimado, que tem matéria e forma, etc. Eu começo a filosofar, mas eu parti de um princípio real. Ninguém pode chegar e me dizer o contrário. Eu estou vendo isso aqui, é evidente. Então isso aqui é mais forte. Então como é que isso aqui vai superar o ensinamento de fé humana? Aparentemente não é possível. São Tomás responde, é porque, ainda que a evidência seja superior à autoridade, mas a autoridade humana, quando a autoridade é divina, a ciência que decorre daí é superior à ciência obtida pela razão natural. Porque aí se trata de Deus. E por isso a teologia é superior à filosofia. E a teologia deve dirigir, de certo modo, não é completamente, porque a filosofia tem sua autonomia própria, mas ela deve dirigir as outras. Então veja bem, a teologia que vem da fé, né, dos artigos de fé, dirige as outras ciências. A fé como virtude dirige também as outras virtudes e deve dirigir as nossas ações. E isso é um ponto crucial neste momento em que algo que nós devemos fazer, como eu disse, o recomeço, não podemos ficar só resistindo, não. Aqui você não entra, não, eu tenho que partir e continuar. Nós temos que partir e continuar o que nós sempre fizemos. Inclusive adaptando, às vezes, até a certas situações. Dizem que há um bom número de leigos que está resistindo, porque se informa mais, está vendo as coisas erradas, e estão querendo apoiar a resistência. Então, pode ser que isso abra até no futuro um campo maior para apostolado, e, portanto, leve a gente a pensar, né, ter mais sacerdotes, isso aqui. Quem sabe? Não sabemos o futuro. Mas a gente deve ter essa perspectiva. Nessa perspectiva, há sempre um incerto. Vai dar certo ou não vai dar? Vai dar certo a fábrica de cerveja? Vai dar certo um novo mosteiro, quem sabe, no futuro, em tal lugar, se pedirem? Essa coisa. A gente não sabe. E aí entra o sobrenatural também. As virtudes, isso, aquilo. Tudo isso deve ser... Qual é a chave? O espírito de fé. Providência divina, que nós vimos. Daí essa explicação da providência divina, para a gente entender isso, está dentro dos projetos de Deus, essa queda, essa dificuldade, este sofrimento, este ostracismo, dentro dos planos de Deus. Nós não sabemos exatamente o que Ele quer, mas confiando na vontade dele e a fé como principal, guiando tudo. Por isso que nós não podemos ficar... Por isso que nós rejeitamos arranjos, normalizações, acordos, promessas que ficam só na periferia de reconhecimentos, de amizades, né, de promessas vãs, de regularização, de normalização canônica, de pacificação, de exercer a nossa própria vocação, como disse o Noia, né? A última dele foi essa, quer dizer, a última da Roma Conciliar. Né? Bom, o problema é insolúvel, ele diz mais ou menos assim. É difícil, né? Porque essas questões da autoridade. Então eu proponho que vocês procurem seguir a sua própria vocação. Então a vocação da fraternidade é formar sacerdotes. Boa essa. Então formar sacerdotes. Sacerdotes que não têm fé direito, que estão com a fé comprometida pelo Vaticano II, parece. Esse tipo de coisa que, não sei como, não percebe isso, será? Que é uma armadilha, uma sedução, um engano do inimigo. Mas a fé, um espírito de fé reforçado, faríamos logo perceber isso. Não precisa nem ser tão doutores em teologia, para perceber como eles estão escorregando, como eles estão querendo nos enganar, nos levar a armadilhas. De tarde, nós veremos, para terminar, o papel das comunidades religiosas, justamente porque é aqui, não só aqui, mas aqui é um lugar privilegiado, né, como falei ontem no sermão,
em que esse espírito de fé deve se exercer. É aqui que a gente deve realmente ser um centro de formação, de ajuda, de apoio a toda essa iniciativa para continuar em nós e transmitir o catolicismo.